Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O rei Acás era um rei ímpio. Havia queimado o seu filho em sacrifício aos deuses e, ameaçado pelo rei de Israel e pelo rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, quis buscar aliança com os assírios. E o profeta Isaías vai até ele, exortando-o a desistir dessa ideia absurda e a confiar no Senhor. Se não crerdes, não subsistireis. E para que o rei creia, Isaías oferece ao rei um sinal. Pede ao Senhor um sinal qualquer, desde as alturas dos céus até as profundezas da terra. Mas o rei pensou consigo mesmo: se eu pedir um sinal, e se esse sinal me for dado, eu serei obrigado a acreditar no Senhor e a confiar nele, mas eu não quero. Eu quero ter a confiança nas potências estrangeiras. Eu quero fazer aliança com o rei da Assíria. Então, fingindo piedade, o rei Acás disse a Isaías: não pedirei um sinal, não tentarei o Senhor. Isaías não gostou da resposta e disse: ouvi vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar o próprio Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Mesmo que o rei não peça, o Senhor vai dar um sinal de salvação. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, apesar da infidelidade de Acás, apesar da ameaça de guerra contra Jerusalém, apesar da idolatria daquele rei e da falta de fé dele, o Senhor vai dar um sinal de salvação. E este sinal é o nascimento de um menino, de uma virgem. E este sinal, previsto por Isaías, só iria realizar-se plenamente quando a Virgem Maria concebesse Jesus, que é Deus e homem, por obra do Espírito Santo. E este trecho de Isaías é citado pelos evangelistas, quando narram a anunciação de Nossa Senhora e a encarnação do Verbo de Deus. Várias outras vezes Isaías fala deste menino, que é chamado Emanuel. Os capítulos 6 a 12 de Isaías são conhecidos como o livrinho do Emanuel, porque muito se fala sobre esse menino. O Salmo 23 pergunta: quem entrará na habitação do Senhor? Quem será o hóspede dele? Quem subirá ao seu santo monte? E a resposta é: quem tem mãos puras, quem tem coração inocente e quem não dirige a sua mente para o crime. Maria Santíssima, com a sua pureza, pôde não apenas morar na casa do Senhor, onde ela mora até agora, mas também fazer de si uma morada, um lugar onde o Senhor veio habitar. Maria é a arca da nova aliança, ela é a casa de Deus, ela é o vaso espiritual. A ladainha de Nossa Senhora tem várias imagens de Nossa Senhora como um recipiente, como alguém que guarda. Guarda a quem? O próprio Filho de Deus feito homem. Ela é como que um sacrário, onde nós adoramos Jesus. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, é um endereçamento, é o início, é a saudação da carta. Paulo começa identificando-se como servo de Deus, como apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, ou seja, para a Boa Nova, a Boa Notícia, que pelos profetas Deus havia prometido nas Sagradas Escrituras e que diz respeito ao seu filho, descendente de Davi segundo a carne. Ou seja, o Messias é da descendência de Davi, assim como Acás era um rei descendente de Davi,
E o profeta Isaías fala da salvação daquele reino como de um menino que nascerá, mas nascerá ocupando o trono de Davi. Esta promessa já é antiga, já havia sido feita pelo profeta Natã ao rei Davi em pessoa. Descendente de Davi segundo a carne, ou seja, segundo a natureza humana, autenticado como Filho de Deus com o poder pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos. Segundo a carne, ele descende de Davi, porém, segundo a divindade, ele descende de Deus. Ele é nascido do Pai antes de todos os séculos. E foi o Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos e fez com que ele, ressuscitado, entrasse também como homem na sua glória e manifestasse o seu poder. Este Filho de Deus, que é ao mesmo tempo Deus e homem, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por ele, diz São Paulo, que recebemos a graça da vocação para o apostolado. Para quê? Para trazer a obediência da fé todos os gentios, todos os povos, para a glória de seu nome. Todos são chamados a obedecer e a crer, não só os judeus. Entre estes povos estáis vós, romanos, vós que habitais em Roma, vós que sois amados de Deus e santos por vocação. A vós, o apóstolo deseja a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por este endereçamento da carta aos Romanos, Paulo fala de Jesus Cristo, descendente de Davi, segundo a carne, mas segundo o Espírito, ressuscitado e poderoso, fala sobre a sua missão de trazer os povos à obediência da fé, fala sobre o cumprimento das profecias em Cristo, de modo que o Antigo Testamento prepara o Novo e está em harmonia com o Novo, e, por fim, deseja aos romanos a graça e a paz. O Evangelho hoje apresenta São José fugindo. Por quê? Porque ele, que estava casado com a Virgem Maria, mas os dois não conviviam, percebeu a gravidez dela. O casamento judaico tinha uma preparação que corresponderia ao nosso noivado, em que os dois ainda não coabitavam. Porém, eles já eram chamados marido e mulher. E o rompimento deste noivado só seria possível mediante um repúdio. São José percebeu que Maria estava grávida. O filho não era dele. Que fazer? Segundo a lei de Moisés, os que praticavam adultério, homem ou mulher, deveriam ser apedrejados. Mas ele não queria fazer isso com Nossa Senhora. Também ele não podia suspeitar que ela tivesse cometido adultério. A gravidez dela era um mistério que ele não entendia. E diante desse mistério ele quer fugir. Ele foge porque ele é justo. Ele se acha indigno desse mistério. Assim como Pedro, ao ver a pescaria milagrosa, ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele percebeu a grandeza de Jesus que estava à frente dele e se julgou indigno. De modo semelhante, José, vendo a gravidez de Maria e não conseguindo entender aquele mistério, resolve fugir. Foge porque ele é justo. Mas, já estando preparado para a fuga, durante a noite, em sonho, o anjo do Senhor aparece a ele e lhe diz: José, filho de Davi. Note que o anjo faz questão de lembrar a José que ele pertence à descendência de Davi. Não temas receber Maria por esposa, porque aquilo que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Jesus quer dizer Javé salva, porque ele salvará o povo de seus pecados. E José, que era humilde, obediente e silencioso, quando despertou, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria em sua casa. E viveu virginalmente com ela. E ela deu à luz o filho, que biologicamente não era dele, mas que ele assumiu como filho. Vamos imaginar que alguém tenha um jardim
Tudo que você planta nesse jardim é seu. E todas as flores e frutos desse jardim pertencem a você. Imagine agora que venha uma pomba trazendo no bico uma semente. E essa pomba deixa a semente cair na terra do seu jardim. E sem que você tivesse semeado, sem que você tivesse plantado, nasce lá uma planta. E aquela planta torna-se uma árvore e dá frutos. Eu pergunto, de quem é esta planta? A planta pertence ao dono do jardim. Mas não foi ele que semeou, mas o jardim é dele, e tudo que nasce lá é dele. O jardim é Maria, o dono do jardim é José. A semente é Jesus. A pomba é o Espírito Santo. Jesus nasceu em Maria, mas foi por obra do Espírito Santo. Não foi José quem plantou, mas Maria é a esposa dele. Portanto, Jesus, que foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pertence a José. Não é pai biológico, mas é pai. Pai não é tanto aquele que gera segundo a carne, mas aquele que ama, que protege, que educa. E São José vai demonstrar ser pai ao proteger aquela família, levando-a para o Egito contra a perseguição de Herodes. Vai demonstrar ser pai sustentando aquela família com seu ofício de carpinteiro. E vai demonstrar ser pai com o seu exemplo de virtude e de santidade. Assim, São José, de fato, é pai do menino Jesus. E a Sagrada Família está completa. Tem um pai, tem uma mãe e tem uma criança. Os pais estão casados validamente, porque o casamento dá aos esposos o direito um ao corpo do outro. Mas os dois podem, de comum acordo, renunciar a esse direito. E foi o que os dois fizeram. Maria Santíssima e São José combinaram de viverem virginalmente a vida toda. E assim, Maria Santíssima foi ao mesmo tempo virgem e mãe. E São José também sempre virgem. E desta família maravilhosa é que nasceu o menino Jesus. Veja como a salvação vem de Deus, mas ela não ocorre sem a nossa cooperação. Qual é a cooperação do homem na salvação? Aqui vemos a cooperação de José, que recebeu Maria em sua casa. Mas antes, a cooperação de Maria, que já havia dito, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E antes ainda, o próprio Jesus, quando ao entrar ao mundo disse ao Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Portanto, se nós fomos salvos, fomos pela obediência do Filho de Deus, que se fez homem, pela obediência de Maria, que aceitou a maternidade, e pela obediência de José, que aceitou Maria e aceitou Jesus. Como a obediência é maravilhosa, e como ela faz milagres, e como o desobediente não sabe o que está perdendo, porque Jesus não nos deixou outro meio de salvação que não seja a obediência. A obediência é prova de amor. Disse Jesus na última ceia, se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu observo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Isto vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, Jesus obedece ao Pai e permanece no amor do Pai. Pede que os discípulos obedeçam a Ele para permanecerem no amor dele. E como fruto deste amor, eles terão a alegria. E a alegria completa, que só quem obedece conhece, e que os desobedientes não conhecem. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos faça entender e imitar os belíssimos exemplos que hoje a liturgia nos traz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.